Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Eu estou rouco ainda, minha voz está voltando aos poucos, né? Porque peguei um resfriado mortal, me atingiu minha voz, minha garganta. Mas minha voz ainda tá um pouco assim, meio complicada de ouvir, meia chata, né? Tô parecendo um pato rouco falando, mas dá para falar aqui e o importante é vocês entenderem. Tá certo? E estamos aqui para fazer o review dessa obra, tá? Sobre o apóstolo Paulo. Paulo, depois de Jesus, é o personagem que mais se tem escritos, livros, artigos e por aí vai. Existem inúmeras obras, milhares de obras, tá? Desde a sua morte, Então, essa é mais uma das obras acadêmicas sobre o apóstolo. Apóstolo Paulo, vida, obra e teologia de Jürgen Becker. Aí você pode perguntar, mas quem foi Jürgen Becker? Jürgen Becker foi um erudito em Novo Testamento e seu doutorado teve como especialização as cartas de Paulo e a vida de Paulo. Então ele se especializou nas cartas de Paulo. E aqui ele não vai defender que todas as 13 cartas é de Paulo. Ele não vai defender. Na verdade, ele vai defender que só 6 ou 7 cartas são autênticas. Isso é a academia, já trabalha com isso, né? Os acadêmicos trabalham falando que nem todas as cartas são de Paulo. Isso não tira também a autoridade e a inspiração, porque Paulo teve vários discípulos, então eles falam que alguma comunidade de discípulos de Paulo, ou um discípulo de Paulo, como Timóteo, como Tito, tá? E outros colaboradores que conheciam muito bem a sua teologia, escreveram a carta aos Efésios, as cartas pastorais, tá? E assim sucessivamente. Essa é a posição dele. Então, tem as cartas que não se questionam, são as 2 cartas aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Filemon, 1 Tessalonicenses e Filipenses. Essas cartas não se questionam. De fato, é de Paulo. O que eles questionam são as outras 6. Então, ele vai trabalhar tudo isso aqui de maneira esmiuçada, detalhada para você. De um doutor, um erudito em Novo Testamento, que teve a sua especialização nas cartas de Paulo e na vida de Paulo. E abrindo aqui para vocês verem essa obra, aqui está, é uma junção da editora Efatá com a editora Academia Cristã, e aqui está o conselho editorial da Academia Cristã, que só tem doutores, tá? Doutor que dá aula lá em Roma, na Itália. Você vai ver aqui teólogos do Equador, da Colômbia, Bolívia, Chile, Canadá, Espanha, México e por aí vai. É o conselho editorial, só doutores, tá? Está. E vamos aqui logo para o índice, né? Geral, para não ficar enrolando aqui vocês. Eu gosto sempre de esmiuçar nas minhas obras, né? Detalhar. Aqui está o prefácio, índice geral, apresentação e edição brasileira, prefácio, introdução. Eu vou só mostrando para vocês aqui e vocês vão pausando o vídeo, porque o índice é muito longo, então para a gente ganhar tempo, tá bom? Vocês vão pausando o vídeo e vão lendo, por gentileza. Aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês. O capítulo 1, ele vai trabalhar sobre testemunhos sobre Paulo no cristianismo primitivo. Aí ele vai trabalhar a correspondência paulina e as outras fontes que abordam sobre Paulo. Então é um capítulo mais introdutório. No capítulo 2, ele vai trabalhar sobre questões cronológicas da biografia do apóstolo, onde ele vai pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, que são os únicos capítulos que detalham assim, né? Não com aqueles detalhes que nós queríamos, mas com bons detalhes sobre a biografia de Paulo, a sua conversão, para onde ele foi, enfim. Ele vai trabalhar juntamente com Atos. Claro que nem tudo bate, né? Porque é problemática. Então
Então ele vai trabalhar nessas questões da problemática, com quadros ilustrativos sobre a biografia do apóstolo. Capítulo 3, ele trabalha Paulo, fariseu de Tarso. Lembrando que Paulo, ele era cidadão romano desde o nascimento. Então a sua família era muito rica. Seus pais eram ricos. Tá? Por isso que ele recebeu a cidadania romana desde o berço. Paulo é o nome romano. Saulo é o nome de nascimento dele, que ele era judeu. E Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel. Como Saul era da tribo de Benjamim, Paulo também era da tribo de Benjamim. E seu pai, para homenageá-lo, colocou o seu nome de Saulo. Tá? Então ele tinha dupla cidadania. Falava possivelmente o latim, o romano, porque ele era romano, né? Os romanos falavam latim. Falava o grego, falava o hebraico. Tá? Paulo conhecia a filosofia grega, enfim. Então, Paulo, fariseu de Tarso, ele vai detalhar para nós aqui sobre essa questão. Depois ele vai trabalhar no capítulo 4, a vocação do apóstolo das nações. Vocês podem pausar aí o vídeo para ler. Ok? No capítulo 5 ele vai trabalhar Paulo, missionário e teólogo antioqueno, a missão lá em Antioquia. Aqui, ó. Depois ele vai trabalhar, no capítulo 6, o início da atividade missionária independente. Está aqui, ó. Ele vai trabalhar todas as rotas que Paulo foi, trabalhando as suas cartas e as suas viagens missionárias. O capítulo 7, ele vai trabalhar Paulo em Éfeso e na Ásia. Tá? Os acontecimentos em Éfeso, o que aconteceu, tá? Polêmica paulina contra os perigos que ameaçam as comunidades, as dificuldades que Paulo enfrentou ali, inclusive no capítulo 2, capítulo 1, versículo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 1, ele detalha, né, o que ele sofreu ali na Ásia, que ele quase morre. Capítulo 8, o Espírito de Liberdade e a Teologia da Cruz, aqui as duas cartas aos Coríntios, ele vai trabalhar aqui, ó. Tá? E vai esmiuçar, ele esmiuça, detalha, né, de uma forma acadêmica, mas não só acadêmica, coesa, consistente, precisa. Ele vai dar detalhes daquilo que você quer saber, aquilo que você precisa saber sobre Paulo. Então, é bem esmiuçado, não é simplório, é bem profundo. O capítulo 9 ele vai trabalhar a missão paulina e as comunidades domésticas. Tá? Muito bom esse capítulo também. O capítulo 10, ele trabalha a última visita à Macedônia e a Acaia. Tá? Vocês vão pausando aí para ir lendo, tá, gente? Aqui, ó. Né? Subtópicos aqui, ó. Capítulo 11, Paulo e as comunidades da Galácia. Tá? Que ele vai trabalhar a carta aos Gálatas. Inclusive, há um debate entre os acadêmicos. Qual foi a primeira carta que ele escreveu? Se foi a carta aos Gálatas, ou se foi ou se foi primeira Tessalonicenses. O primeiro Tessalonicenses. Então há um debate aí dos acadêmicos. Então aqui em Gálatas você já vê a teologia de Paulo, da justificação pela fé, que ele vai trabalhar aqui, ó, no subtópico 4. Vai esmiuçar. O capítulo 12 é a comunidade de Filipos, a carta aos filipenses. O capítulo 13 ele vai trabalhar a carta aos Romanos, que é a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Aqui em Romanos está o Evangelho segundo Paulo, ele vai trabalhar também. O capítulo 14 ele vai trabalhar linhas fundamentais da teologia paulina. Então aqui ele vai trabalhar as linhas que norteiam, que regem a teologia de Paulo, a teologia da cruz, a teologia escatológica de Paulo e por aí vai. Tá? Ele trabalha aqui, ó. Então ele trabalha. Opa, aqui, ó. E o capítulo 15, Paulo Marte. Paulo Marte. Onde vai trabalhar aqui esses 3 subtópicos, a entrega da coleta para os crentes lá de Jerusalém, né, os pobres, o apóstolo dos gentios e seu povo judeu, o Marte a caminho de Roma, aquele onde Paulo, lá em Roma, ele é morto a mando de Nero, né, segundo a tradição.
Aí tem um índice de textos bíblicos e outras literaturas. 665 páginas tem essa maravilhosa obra, tá? Então é uma obra acadêmica, tá? Não pense que você vai pegar a obra e você vai ficar chateado, triste, eu esperava mais da obra. Não. É tudo aquilo que você espera. Talvez algumas coisas que ele vai falar, você que não conhece teologia acadêmica, você vai ficar chocado. Como ele não acredita que Paulo escreveu as 13 cartas? É uma posição, tá? É uma posição, e muitos acadêmicos, e na academia, é uma posição majoritária que Paulo não escreveu todas as cartas, tá? Eu acredito que Paulo escreveu, mas os eruditos, alguns deles, falam que não. E a posição nós temos que respeitar. Mas isso não tira a inspiração da Escritura e a credibilidade, tá? Vamos lá. Até porque na época de Paulo, queridos, era comum alguém usar o pseudônimo. O que é um pseudônimo? É alguém colocar o nome de alguém famoso, de alguém conhecido, para dar autenticidade, credibilidade às suas cartas ou seus livros. Você vê Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Paulo, o Apocalipse de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu, não foi Pedro que escreveu. Você está entendendo? O Evangelho de Tomé, não foi Tomé que escreveu, o apóstolo. Eles colocaram Tomé, alguém colocou o nome de Tomé, tá, para dar credibilidade, autenticidade ao seu escrito. Então isso acontecia bastante naquela época, né? Então por isso que eles colocam em xeque aí a carta aos Efésios, as cartas pastorais, dizendo que alguém, um discípulo de Paulo, a escola paulina, colocou o nome de Paulo para trazer e dar credibilidade, ou melhor, autenticidade aos seus escritos, até porque Paulo era famoso, era conhecido. Ok? Então vamos pegar aqui um adendo aqui. Vamos pegar a carta aos Gálatas aqui, ó, o capítulo 11, tá? Para vocês verem como ele trabalha. Está na página 385. Então vamos lá na página 385. É bem detalhado, tá, queridos? Bem detalhado. Aqui, ó. Paulo e as comunidades da Galácia. Há um debate muito grande se que galáxia ou que galáxia é essa. É a do norte ou a do sul? Então, ambas ou ambas têm fortes argumentos, tanto para aqueles que defendem que foi a Galácia do Norte que ele evangelizou, as cidades ali, como a Galácia do Sul. Tá? Ambos têm bons argumentos. Tá? Então é interessante isso. Aqui, ó, Paulo e as comunidades da Galácia. Ele começa aqui, ó, primeiro subtópico, né? O primeiro subtópico do capítulo aí. Os desconhecidos Gálatas. A carta aos Gálatas é o único escrito circular do apóstolo. Ele não menciona lugares, mas é dirigida aos Gálatas, em geral, o capítulo 1, versículo 2 e o capítulo 3, versículo 1. Paulo escreve, portanto, deixa eu aproximar mais aqui. Paulo escreve, portanto, a diversas comunidades locais naquela mesma região que ele evangelizou, né? Se não tivéssemos a carta aos Gálatas e a breve notícia em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 em diante, daríamos pouco valor às indicações acidentais e de pouco conteúdo dos Atos dos Apóstolos. Inclusive, duvidaríamos de que o cristianismo houvesse chegado até ali, nessa época da primeira geração cristã. Então você vê a importância dessa carta, né? Além dessas escassas referências, o historiador Lucas, de fato, não sabe nada da história ulterior daquelas comunidades. É a posição dele, por isso que Lucas não menciona, né? O que é possível conhecer a respeito de uma região tão a nordeste do Império Romano, onde o governador romano ocupava seu cargo a contragosto? Essa província certamente não estava entre os lugares diplomáticos mais cobiçados do Império Romano. A região era árida e inóspita. Inclusive, os estudiosos falam que Paulo aqui ele contraiu uma malária, e essa malária atingiu seus olhos. Por isso que ele fala aos Gálatas sobre que a sua visão estava prejudicada, estava comprometida. Então Paulo tinha um problema sério de visão. Ele sabia escrever, mas na maioria das vezes
ele precisava de um amanuense, alguém para escrever para ele, como a carta aos Romanos, que ele vai falando, vai ditando a carta e Técio vai escrevendo. Então era uma região árida e inóspita. Seus habitantes eram vistos pelos romanos e gregos como estranhos e bárbaros. No início do primeiro século, era ainda bem viva a recordação da bandidagem que saqueava a região. Então era um lugar perigoso. E somente foi reprimida com a mão forte dos romanos. Chegou lá e exterminou os camaradas, né? Os bandidos. Ninguém no Senado romano estava muito seguro de que a subordinação política a Roma fosse durar muito tempo. Então são dados assim que ele traz para você, que eles miúçam, como eu falei, né? Quem eram os Gálatas? A pergunta dele. A palavra Gálatas é linguisticamente aparentada com celtas. Essa ligação não se deve ao caso. Os Gálatas são celtas. Os Gálatas são celtas da Ásia Menor, da mesma origem daqueles celtas combatidos por César nas Gálias. No terceiro século a.C., os celtas que habitavam a bacia do Danúbio avançaram rumo à Ásia Menor e, ao longo de um século, cobriram a região com suas hordas guerreiras. Seu ímpeto guerreiro também os tornava aptos para serem mercenários a serviço desse ou daquele príncipe. Naquela época, eles ainda não eram definitivamente sedentários. Somente o cônsul romano Vulso impôs-lhe a sedentarização. A sedentarização, quase que não sai, mas saiu. Né? A sedentarização é uma estrutura política estável. Em 186 a.C., o tetrarca, aqui ele coloca entre aspas, né, futuramente rei, que agora reinava com a graça de Roma, conseguiu com o passar do tempo, em parte, devido às guerras bem-sucedidas contra populações vizinhas irrequietas, submeter a população local original, bem como acalmar as populações vizinhas, enquadrando-as, inclusive em seu reino, granjeando benevolente atenção em Roma. E aqui ele vai trabalhando, né? Agora cabe a pergunta. Ele fala aqui, ó. Paulo escreve para localidades da região de ocupação dos celtas ou a comunidades da província romana da Galácia? Esse é o debate, que Paulo não fala. E por que Paulo não fala? É simples, porque ele estava escrevendo para eles e eles sabiam o local que era, né? Mas nós não sabemos, porque Paulo não dá essa informação. Geralmente, com razão, pressupõe-se hoje que, Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo se dirige aos celtas, tribos não celtas da província, se dirige aos celtas, ponto final. Tribos não celtas da província da Galácia não teriam aceitado ser incluídas nessa dominação. Nesse caso, é preciso localizar as comunidades da Galácia na região do rio Alis, com a Síria, hoje atual Ankara, como lugar central, bem como talvez também nas cidades de Tavium e Frígia. Tá? Aí ele vai trabalhando toda essa questão aqui, ó, tá? Dando os dados históricos, biográficos da cidade, né? Ou das regiões, da região da Galácia ali. Ele trabalha essa questão. Tá? A viagem de Paulo, que é a carta aos Gálatas e a retórica antiga. Ó, Paulo era o rei da retórica, né? Um método que ele usava, que é a diatribe, que ele usava em Romanos, usou nas suas cartas, principalmente em Romanos. O que é a diatribe? Era um argumento que os filósofos gregos usavam em debates, aonde eles apresentavam um oponente imaginário, questionando sobre os seus argumentos, e eles iam se antecipando, né? Antecipavam os argumentos, tá? Usando esse opositor imaginário, e ia respondendo. Então Paulo conhecia muito a retórica. Paulo era o mestre da retórica. Assim também como Apolo, que veio de Alexandria,
a capital intelectual daquela época, e também era um mestre da oratória, da retórica e por aí vai. Tá? Sabemos quais são as circunstâncias em que Paulo escreve Gálatas. Aqui, ó. Os leitores também foram apresentados tanto quanto possível. Por fim, também, os adversários judaizantes são descritos. Né? Paulo prega o evangelho ali, e depois chega ali os judaizantes, que eram crentes judeus, que falou, ó, Paulo pregou errado. Paulo pregou só 50%. Tá? Paulo, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar a lei. Sabe por quê? Porque Paulo que pregou para vocês aí, que é judeu, ele é circuncidado. Tá? Os judeus têm que circuncidar. Aí com certeza citava o Antigo Testamento. O nosso pai da fé, pai na fé Abraão, que ele vai trabalhar no capítulo 3, aos Gálatas, foi circuncidado. Esse foi o selo que Deus deu para pertencer à aliança. O próprio Cristo, o Messias que nós pregamos, foi circuncidado. Aí os Gálatas começaram a retroceder. E Paulo está nervoso na carta, você percebe. Paulo dá na quina. Paulo coloca o machado da verdade na raiz do problema. Falando que não é mais necessário. Ele arrebenta, né? Ele quebra as pernas dos judaizantes. Interessante. Então ele vai trabalhar aqui. A carta aos Gálatas é a retórica antiga. Então o livro é bem detalhado, viu? Muita coisa. Depois ele vai trabalhar, ó, as raízes das ideias paulinas sobre a justificação. De onde Paulo tirou essa ideia, hein? Lembrando que Paulo falou, ele fala no capítulo 1, que ele recebeu o seu evangelho por revelação. Então, por exemplo, o que você não vê João falando, Pedro falando, Paulo fala. Paulo vai usar uma palavrinha, que é a palavra mistério. O mistério, para alguns, é uma coisa oculta, uma coisa que não pode ser revelada, que não pode ser desvendada, que está guardado, um segredo guardado às sete chaves, mas para Paulo não. Mistério era algo que estava oculto e Deus revelou por meio do seu ministério. Como a união de judeus e gentios, o capítulo 3 de Efésios, a união de Cristo e a igreja, que é o casamento entre eu e a minha esposa, é um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Era um mistério, não estava revelado. Sobre o arrebatamento, aquilo que vai acontecer no arrebatamento, querido. Tá? Sobre as pessoas que ficarem vivas. Ele fala ali no capítulo 15, versículo 51 e 52 de 1 Coríntios. Esse mistério ele desvenda, tá? Aquilo que vai acontecer com os vivos, que também serão transformados e por aí vai. Então, isso ele recebeu diretamente de Deus. Tá? Claro, estudando as Escrituras. Então aqui, ó. O que ele fala aqui, ó. A carta aos Gálatas é o mais antigo testemunho da mensagem da justificação por parte do apóstolo. Por isso, as teses sobre a justificação adquirem uma importância capital em sua parte central, que é a prova ou demonstração. Vamos lá. Não possui essa relevância. Aqui ele fala no capítulo 3, de 1 a 5, versículo 12. Tá? Não possui essa relevância as afirmações referentes à raiz. A raiz, cadê? Justo. Em 1 Tessalonicenses, e nem na correspondência coríntia. Não faltam de todo tais afirmações, mas incidentais e não orientam, nem marcam todo o desenvolvimento argumentativo, predominando ali a ideia da eleição, e ele vai trabalhando aqui. Tá? A predestinação em Paulo é um ato forense de Deus, porque toda a humanidade estava onde? No tribunal, e Deus estava com o martelo na mão para bater e condenar todos. Mas aí Cristo vem, morre e deposita na conta do pecador, porque o seu saldo era negativo, a sua justiça. Cristo coloca a sua justiça. Deus, o Pai, lançou sobre o Cristo os seus pecados da humanidade, e Cristo agora lança na conta do pecador, daquele que recebe, daquele que crê, daquele que foi salvo, daquele que foi regenerado, daquele que creu no sacrifício expiatório de Cristo. Cristo deposita na sua conta a sua justiça, declarando o pecador justo perante Deus. Isso é justificação. Então ele trabalha de uma forma maravilhosa aqui, tá? Bem detalhada sobre a justificação. Deixa eu só pegar mais um ponto aqui, para nós encerrarmos o vídeo.
Vamos lá. Opa, aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. A carta aos Coríntios, tá? O capítulo 8, aqui, ó. Teologia da Cruz. Página 269. Rapidamente. 269. Aqui, ó. Que vai falar da unidade da primeira carta aos Coríntios. Tá? Lembrando que foi 4 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, né? 2 se perdeu. A segunda carta, na verdade, é a quarta, né? É a quarta. Vamos lá. Aqui ele detalha. Ele é muito detalhista, esse camarada, meu. Ele dá show. Assim como as outras obras também acadêmicas de Paulo, né? Trabalha essa questão. Ele trabalha o entusiasmo e cruz. A cruz como centro da pregação de Paulo, né? Que a partir de Jesus, a cruz, que era símbolo de morte, de maldição, tem um outro significado. Agora é símbolo de salvação, de justificação, de fé. Vocês estão entendendo? É isso. Vamos aqui correr. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar a primeira parte aqui rapidamente. Ele vai falar, ó. Ó. Cadê? Deixa eu pegar o entusiasmo da cruz aqui. Aqui, ó. Ele trabalha isso, tal. Paulo fundador, papá. As diferenças entre Paulo e os coríntios que se refletem em 1 Coríntios parecem tão grandes que se imaginou um eficaz impulso não paulino. Fala-se então de uma profunda... Ó a palavrinha, uma profunda gnosticização. Tá? Os gnósticos ali, ou proto-gnosticismo, que tinha várias nuances. Porque os gnósticos ensinavam que aquela ideia neoplatônica, né? Que o corpo é mau, mas o espírito é bom. Então o que você faz por meio do corpo não afeta o espírito. E o corpo, segundo Platão, era a prisão da alma. O corpo era só um invólucro. Então possivelmente ali tinha traços do gnosticismo. Tá? Gnose, a palavra gnose significa conhecimento. Então eram grupos de pessoas, tá? Que tinham conhecimento privilegiado, secreto, que Deus não revelou aos apóstolos nem a Paulo. E para você fazer parte desse grupo, você tinha várias etapas. Então tinha contatos, as pessoas tinham contatos com seres celestes, né? Com lua, sol, estrelas, com anjos. Você vê isso muito bem ali no capítulo 2 da carta aos Colossenses, tá? Esse proto-gnosticismo. Então ele trabalha essa questão aqui, ó. Também, né? E outras ideias que a carta aos Coríntios abre, né? Outros precedentes que a carta abre. Então, é uma obra de peso mesmo, tá? Então ele vai trabalhar e vai esmiuçar as cartas de Paulo, cartas que eu falo aqui, que segundo ele, as cartas originais. Ele vai trabalhar, tá, a vida do apóstolo, trazendo um relato biográfico, tá, da vida de Paulo, da obra e sua teologia, de maneira coesa, concisa, consistente e acadêmica. Essa é uma das melhores obras, entre tantas, sobre o apóstolo dos gentios, ok? E se vocês gostaram de mais uma dica, deixa aqui no seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.